Então neste vídeo vamos tornar o nosso jogo mais bonito, digamos assim. Vamos aplicar aqui uns efeitos de pós-processamento à câmara. Portanto, nós vamos precisar de um package que eu acho que nós já temos, mas vamos só confirmar. Portanto, aqui selecionando Unity Registry, vamos pesquisar por Post Processing. Cá está ele já está instalado. Ele foi instalado quando nós importamos, salvo erro, os efeitos de partículas. Vamos agora clicar aqui na câmara. Eu vou colapsar aqui isto tudo e vou acrescentar o componente de Post Processing Layer. Ok? Agora, depois de acrescentarmos o Post Processing Layer, temos que definir qual é que é o layer que, que vai, digamos assim, ser alvo, entre aspas, do nosso Post Processing. E no nosso caso, nós queremos que seja o layer onde está a câmera. Só que não vamos pôr default, porque default isso ia afetá-los todos e o próprio Unity avisa-nos aqui que não devemos usar o default. Então eu vou aqui aos layers e vou criar um layer novo. Eu vou usar ali o 3 que está vazio e vou pôr lá Post Processing. Ok? Portanto, vou voltar aqui à câmera. Basicamente o que eu fiz foi aqui um diz Layer Default, cliquei aqui em Add Layer e escrevi Post Processing. Agora volto a clicar na Main Camera e vou mudar a câmera para esse Layer, Post Processing. Agora aqui um diz Default, vamos pôr Post Processing e vou tirar o Default. Pronto. E agora vamos adicionar os efeitos que nós queremos para o Post Processing. Há aqui uma opção que é se vocês querem ativar o anti-aliasing ou não, e depois aqui vocês podem escolher o tipo de qualidade que vocês querem para o anti-aliasing. Basicamente o anti-aliasing é aquilo que faz com que linhas como por exemplo estas aqui que são inclinadas aqui na cápsula fiquem mais smooths, fiquem mais, não se note tanto aquele efeito de escada, aquela aresta tão viva. Eu vou escolher aqui o Fast Anti-Aliasing. Portanto, logo ativamos aqui, nota-se logo ali uma diferença. Mas mesmo assim, vamos então clicar aqui e vamos adicionar então diferentes efeitos. Para isso, vamos aqui escolher o componente Post Processing Volume. Vamos dizer que é global. E agora vamos adicionar diferentes efeitos que nós queremos. Primeiro, vamos criar um profile aqui. Aqui onde diz profile que está New, vamos clicar em New. E ele criou um profile novo e este profile deve ter ficado dentro da pasta nível 1 Profiles. Depois, se vocês quiserem, nos outros níveis, podem fazer o clone deste profile e aplicá-lo em todos, partindo do princípio que vocês querem os níveis todos com o mesmo estilo. E agora aqui onde diz Add Effect, vamos então adicionar efeitos. Vamos, por exemplo, adicionar o Ambient Occlusion. A primeira coisa que vocês têm que fazer é confirmar que ele está on. E depois podem escolher aqui o modo que querem que ele funcione. Basicamente, eu vou escolher Multiscale Volume Obscuration. Multiscale Volume Obscuration. O que é que isto vai fazer? Basicamente, o Ambient Occlusion faz com que as sombras fiquem melhores, fiquem com melhor qualidade e não sejam tão flats, digamos assim, ou seja, um objeto a quem nós aplicamos, a cena onde nós aplicamos o Ambient Occlusion vai fazer com que as sombras, por exemplo, que estão aqui à volta deste objeto fiquem melhor definidas e fiquem mais realistas, digamos assim. Depois, se vocês quiserem, podem manipular aqui, por exemplo, a intensidade. Eu vou aqui tentar mostrar-vos aqui com a intensidade, vou pôr em 1. Se vocês quiserem podem também manipular aqui a cor. Eu vou ativar a cor, mas vou deixar a cor como está, a cor preta, portanto para o ambiente, para as sombras, porque as nossas sombras são todas baseadas nessa cor. Pronto, isto depois depende do gosto de cada um. Se vocês quiserem podem experimentar e ver maneiras diferentes de isto ficar. Eu só queria ver isto, mas era sem este efeito aqui da nave mesh, e por isso que eu vou fazer é selecionar aqui o terreno. E vou desativar aqui, só para nós vermos enquanto estamos a fazer isto, desativei ali a nave mesh, pronto. Para ser mais fácil verem aqui. E vocês também podem depois vir aqui experimentar por off e on e verem a diferença. Vejam bem a diferença com on, como estão as sombras, e com off. Estão a ver? O efeito eu acho que é muito grande e acho que a qualidade de dispersão da sombra acho que é fantástico. Vocês não quiserem com tanta intensidade podem diminuir aqui.
Se calhar aqui no nosso nível até fica melhor a 0.5, mas depois depende de cada um, aquilo que vocês quiserem fazer. Não se esqueçam que isto também vai ter um impacto na velocidade com que o jogo vai correr, ok? Quantos mais efeitos, maior é o impacto. A seguir vamos aplicar outro efeito, que é o Bloom. Pronto, o efeito de Bloom cria uma espécie de um efeito tipo, olhem aqui para este cubo branco, um efeito tipo de dispersão da luz, ok? Portanto, eu vou pôr aquilo em 1, vou também ativar aqui a cor e vou deixar estar o branco e vou pôr isto em Fast Mode, ok? Para ser mais rápido. Depois vocês podem ver a diferença entre estar desativo e estar ativo. Quase não se nota assim à distância, mas se eu estiver aqui para próximo do cubo, quando eu ativo aqui nota-se o efeito de bloom. Depois, outro efeito que eu também gosto de usar é o Depth of Field. Vocês podem experimentar outros, ok? Eu só estou a experimentar aqueles que eu costumo utilizar, que são estes. O Depth of Field normalmente vai fazer com que os objetos que estão dentro de uma determinada área fiquem focados e os que estiverem fora dessa área fiquem desfocados. Aliás, se vocês repararem aqui o player já está meio desfocado. Eu vou pôr aqui no Focus Distance e vou ajustar ali ao meu player. Portanto, eu vou, por exemplo, pôr aqui um 3. Ok, veem que o player agora está focado e depois vocês podem ajustar e depois definem aqui a abertura, a aperture, e quanto maior vocês podem pôr aqui, mais vão focar ou mais ao longe ou menos. Portanto, vocês podem fazer com que fique mais desfocado o que está ao longe ou menos. Eu vou se calhar pôr aqui 7. 7 se calhar não se nota, como o nível é pequeno, se calhar não se nota muito. Vocês também podem pôr aqui o focal length e ajustar. Deixem ver aqui se eu consigo mostrar-vos qual é aqui o efeito no focal length. Eu costumo pôr 60. Ok, se calhar 60. Vai-me obrigar a pôr isto aqui maior em 9. Não, 8. Eu quero que aquelas árvores ali ao fundo sejam meio desfocadas. Ok, pronto. Depth of Field basicamente é fazer com que os objetos que estão fora do nosso área de focagem, digamos assim, da câmera, fiquem mais desfocados. Pronto, e depois conforme nós vamos chegando a eles, eles ficam mais focados. Ok, eu tenho a nave mesh desativada, por isso é que deu erro. E agora mais um efeito, que é o efeito de vinheta. Já agora um efeito que eu não utilizo, porque detesto nos jogos que utilizam, é o Motion Blur. Ok? Vinheta. O efeito de vinheta vai fazer com que os cantos aqui da nossa imagem fiquem meio escurecidos e que também dá assim um aspecto bastante interessante. Eu vou ativar aqui o modo clássico, vou ativar a cor e depois vou dizer para centrar no ecrã, portanto para ficar o ponto centro aqui. Depois aqui vamos controlar a intensidade. A intensidade eu vou pôr em 0.2. Depois o smoothness, que é a maneira como ele vai fazer a transição, eu vou também deixar em 0.2. Roundness quer dizer que nós queremos os cantos arredondados. E eu vou ativar aqui também estes para ficarem os cantos arredondados. Pronto, estão a ver? Reparem a diferença entre isto não tem e isto tem o vinheta. E vocês podem ver aqui o efeito que faz, que eu acho que é muito interessante. E pronto, ele vai dar o erro na mesma que não tenha nave mesh, mas acho que vocês podem ver bem a diferença. Os valores que eu dei são valores só de referência, vocês depois podem experimentar outros valores à vossa vontade e podem experimentar outros efeitos. Tenham sempre atenção aqui aos stats e vejam se, conforme vocês adicionam muitos efeitos, isto não torna-se muito pesado para o vosso jogo. No meu caso está a 50 frames, acho que não está muito mal. Mas depois, se nós vimos que se torna pesado, também podemos fazer com que nas settings os efeitos possam ser ativados e desativados pelo próprio player. Mas eu acho que o post-processing dá sempre um efeito muito engraçado. Não se esqueçam, é que nós já criámos o nível 2 e nesse caso o nível 2 agora não tem estes efeitos. Portanto, se eu for aqui para o nível 2, a diferença é descomunal. Deixem-me só voltar aqui ao nível 1 e ativar aqui no terreno a nave mesh. Então o que é que nós podemos fazer para o nível 2? Podemos, por exemplo, criar um prefab da câmara e depois acrescentar no nível 2 o prefab, a câmara, e já leva as configurações todas. Então vou arrastar aqui a câmara para baixo para os prefabs e agora vou para o nível 2, portanto vou às cenas carregar o nível 2, save, vou apagar a minha câmara e vou arrastar para lá o prefab da câmara, da main câmara.
Pronto, e vocês podem ver que já tem os efeitos, já tem os post-processing e tudo. Atenção que pode ser necessário vocês virem aqui ao Cinema Machine e deixem ver. Não há problema. Ok, porque o que estava-me a lembrar das configurações aqui para seguir o player, mas o que faz seguir o player é a câmara virtual e essa nós não afetamos nada, que é esta aqui. Portanto, esta continua a seguir o player. Pronto, e está feito. Já aplicamos agora. Se nós quisermos mais níveis, temos que nos lembrar sempre ou duplicamos um nível destes ou então temos de levar para lá o prefab da câmara, basicamente.